Ele cobriu-a de diamantes, sussurrou promessas de eternidade e depois Julian Thorne fez o impensável. Enquanto a sua esposa muito grávida, a Ara, preparava o quarto do bebê, Julian estava a assinar a escritura de uma mansão espaçosa em Bahir, não para sua família em crescimento, mas para sua deslumbrante e ambiciosa amante, Sarafina. Mas Julian subestimou a Ara. Achava que ela iria desmoronar. Nunca imaginou que ela descobriria o seu segredo mais sujo, aquele escondido nas letras pequenas daquela escritura, e apareceria à porta de Sarafina, não apenas com as suas malas, mas com a lei, os seus trigêmeos por nascer e um caminhão de mudanças. Prepare-se para uma história de traição, vingança e uma esposa que recupera tudo. A Ara Thorne acariciou a curva delicada da sua barriga inchada, um sorriso suave nos lábios. 36 semanas. 36 semanas a carregar não um, mas 3 pequenos batimentos cardíacos, um segredo que ela e Julian tinham decidido manter longe do mundo até o momento certo. A sua enorme penthouse com vista para o Central Park, um testemunho da ascensão meteórica de Julian no mundo da tecnologia. Parecia, nos últimos tempos, uma gaiola dourada. Julian, seu marido há 5 anos, o homem cujo charme fora outrora tão intoxicante quanto o champanhe vintage que preferia, tornará-se distante. As suas desculpas eram sempre plausíveis. Reuniões até tarde, chamadas internacionais, viagens de negócios urgentes. Era Julian Thorne, CEO da Innovate Global, um nome sinônimo de software de ponta e ambição implacável. Elara sempre compreendeu as exigências do seu mundo, fora o seu porto seguro, a sua confidente. Mas ultimamente, as desculpas soavam mais frágeis, o toque menos frequente, os olhos contendo um brilho de algo que ela não conseguia decifrar. O cheiro da sua colônia personalizada, normalmente um conforto, agora impregnava os seus fatos com uma qualidade estranha quando regressava nas primeiras horas da manhã. Hoje, no entanto, ele estava em casa mais cedo, surpreendentemente cedo. Entrou a respirar desculpas e com um sorriso deslumbrante, beijando-lhe a face. Desculpa ter faltado à consulta com o obstetra, querida, disse, afrouxando a gravata castanha. Grande reunião com os investidores de Tóquio. Sabes como é? Está tudo bem com o nosso pequeno campeão? Ele referia-se sempre ao bebê no singular, um detalhe que Ara inicialmente achará encantador, mas que agora parecia uma pequena e persistente farpa. Está tudo perfeito, Julian, respondeu Elara, a voz cuidadosamente neutra. A doutora Ramírez diz que estou ótima. Todos os 3 estão. Observou a reação dele. Julian, ocupado a servir-se de um Scott, parou com o decantador a meio caminho do copo. 3. Virou-se, os seus traços habitualmente compostos marcados por uma expressão momentaneamente legível, antes de se suavizarem num entusiasmo ensaiado. Meu Deus, Elara, trigêmeos. Isso é incrível. Vamos precisar de um quarto maior. De tudo maior. Riu-se, um som estrondoso que não chegou bem aos olhos. Abraçou-a com um pouco de força a mais, de forma um pouco demasiado performativa. Elara soube, com uma certeza gelada que se entranhou nos ossos, que ele estava a mentir. Não sobre a surpresa dos trigêmeos, talvez, mas sobre o entusiasmo. A distância que sentia não era apenas profissional. Era um abismo, e ela estava de um lado, com seu mundo prestes a desmoronar. Os dias seguintes foram um borrão de sorrisos forçados e promessas ocas vindas de Julian. Atirou-se aos preparativos, discutindo agências de amas e alas para o penthouse. Mas ela viu a forma como o telefone estava sempre virado para longe dela, as mensagens furtivas que enviava, a maneira como os olhos dele corriam até a porta sempre que soava uma notificação inesperada. A verdade, quando chegou, não veio com uma confissão dramática ou um apelo choroso por perdão. Chegou silenciosamente, insidiosamente, através da única coisa que Julian valorizava quase tanto quanto a sua reputação. A sua vida digital meticulosamente organizada. Tinha sido descuidado, deixando o iPad pessoal, aquele que achava que ela nunca tocava, em cima da mesa de cabeceira enquanto tomava banho. Ara não queria bisbilhotar. Uma onda. Uma náusea fez com que ela estendesse a mão para o copo de água dele, e a sua mão roçou o metal frio do dispositivo. Estava desbloqueado. Uma notificação de e-mail brilhava no ecrã. A linha de assunto era inócua. Finalização da propriedade de Belair. Curiosidade.
Uma serpente fria e afiada desenrolou-se dentro dela. Belair. Julian nunca mencionara nenhuma propriedade em Los Angeles. Com dedos trêmulos, ela abriu o e-mail. Era de uma imobiliária de luxo, Suris International Realty, a confirmar o fecho bem-sucedido de um magnífico imóvel nas colinas de Bahia. Vinha anexada uma nota de parabéns e um link para o anúncio da propriedade. A respiração dela prendeu-se. A mansão era de tirar o fôlego. Uma vila em estilo mediterrâneo, com vistas panorâmicas sobre a cidade, uma piscina infinita que parecia derramar-se no horizonte, e interiores opulentos que gritavam dinheiro novo. O valor mencionado casualmente na troca de e-mails era exorbitante, mesmo para Julian. Mas não foi o luxo que lhe gelou o sangue. Foi o destinatário da nota de parabéns com cópia no e-mail, Sarafina Dubois, do Glamour e Ventes Camas. Sarafina Dubois. O nome atingiu-a como um golpe físico. Sarafina era um nome sussurrado nas colunas sociais, presença habitual em todos os eventos exclusivos. Uma mulher cuja beleza era tão célebre quanto a sua ambição. Ara tinha-a encontrado algumas vezes em galas de caridade onde Julian a arrastara. Sarafina, com a sua cascata de cabelo negro, os olhos esmeralda sabedores e um sorriso que podia encantar anjos ou demônios com igual facilidade. Sempre fora um pouco demasiado simpática com Julian. A mão dela demorava-se um pouco demais no braço dele. O riso era um pouco demasiado musical quando ele falava. Ara tinha ignorado. Julian era atraente. Mulheres poderosas flertavam. Não significava nada. Agora, as peças encaixavam-se com uma clareza horrível. As noites fora, as chamadas secretas, as viagens repentinas a São Francisco, convenientemente perto de Los Angeles. Os presentes caros que ele alegava serem para clientes importantes. A sua mão voou à boca. Um soluço sufocado escapou-se. O iPad caiu-lhe das mãos, estatelando-se no tapete macio. Julian estava a comprar uma mansão não para família em crescimento, mas para amante. Ela continuou a deslizar o ecrã, compelida por um impulso masoquista e desesperado. Havia e-mails a discutir escolhas de mobiliário, instalações de sistemas de segurança, até preparativos para uma festa de inauguração, que Sarafina estava a planear. E depois, o anexo que selou o seu destino. O que fez a visão dela turvar-se. Uma cópia digitalizada do contrato de concessão. Julian Thorne. Concedente. Sarafina Dubois. Beneficiária. Não. Espera. A Ar pestanejou, limpando as lágrimas dos olhos, forçando-se a concentrar-se no jargão jurídico denso. O coração martelava-lhe no peito. O contrato era mais complexo do que uma simples transferência. Julia não a comprará apenas para Sarafina. Estruturara-a através de uma série de trustes, manobras financeiras complexas concebidas para ocultar a propriedade, proteger bens. Era típico de Julia. Sempre camadas sobre camadas. Mas então ela viu. Uma cláusula. Um adendo pequeno, quase insignificante, rabiscado com o que parecia ser a caligrafia impaciente de Julian e rubricado por ele, mal legível sob o carimbo do notário. Era uma contingência. Algo sobre as leis de propriedade conjugal. Dizia, em termos legais complicados, que demoraram vários minutos a decifrar com a ajuda de uma pesquisa rápida de termos jurídicos, que qualquer propriedade adquirida durante o casamento, se não fosse designada explicitamente como propriedade separada com uma renúncia conjugal, poderia estar sujeita a reclamações de propriedade comum. Julian, na sua arrogância e desejo de agilizar a compra para Sarafina, usará fundos de uma conta de investimento conjunta, uma conta a qual ela própria contribuíra significativamente com parte da sua herança antes do casamento, uma conta cuja designação principal nunca fora formalmente alterada para propriedade separada após o casamento, devido a uma omissão de ambas as partes. Uma omissão na qual Julian agora apostava que ela não reparasse. O contrato, ao listar Sarafina como residente principal e beneficiária pretendida num traste complexo, ainda mantinha Julian Thorne como fiduciário principal e, crucialmente, o título ainda estava tecnicamente em nome do traste da família Thorne, do qual Ara era uma beneficiária nomeada, embora passiva. Ele não a tinha oferecido completamente a Sarafina de uma forma que cortasse todos os laços, ou mais importante, as potenciais reclamações de Lara. Tencionava transferi-la totalmente, mas o processo estava claramente incompleto.
Provavelmente para evitar implicações fiscais imediatas ou para manter um certo grau de controlo. Um novo tipo de frieza infiltrou-se em Ara, substituindo a dor crua. Era o gelo da determinação. Ele não a traíra apenas. Subestimara-a, usará os recursos partilhados, o dinheiro dela, para construir um ninho de amor para outra mulher. A porta da casa de banho abriu-se. Julian surgiu, vapor a flutuar à sua volta, uma toalha pendurada nas ancas. Estava a trautear, aparentemente despreocupado. Está tudo bem, amor? Perguntou, reparando na palidez dela, nos olhos arregalados e assombrados fixos no iPad no chão. Seguiu o olhar dela, e a cor esvaiu-se do seu rosto. O trautear parou. O ar crepitava com acusações não ditas, com o rugido ensurdecedor da traição. Belair está adorável nesta altura do ano, Julian, disse Elara, a voz num sussurro baixo e perigoso, especialmente para uma festa de inauguração. O rosto de Julian, um momento antes uma máscara de afabilidade encantadora, contorceu-se. Por um instante fugaz, ela viu não um marido sofisticado, mas um animal encurralado. A Ara. Ele começou, a voz. Não é o que estás a pensar. Não é. O riso de Ara foi áspero, desprovido de humor. É exatamente o que estou a pensar. Estás a comprar uma mansão para tua. Com o nosso dinheiro. A palavra, feia e crua, ficou suspensa no ar entre eles. A ilusão da vida perfeita que tinham já estava rachada, despedaçada em 1000 pedaços irrecuperáveis. O confronto que se seguiu não foi o confronto explosivo, aos gritos, que um dia ela teria imaginado. Em vez disso, desceu sobre ela uma calma arrepiante. Julian, despido da sua camada de charme polido, passou por um repertório previsível, negação, minimização, culpa. Foi um erro, um momento de loucura. Ela não significa nada para mim. Foi só uma distração. A pressão do trabalho, os trigêmeos a caminho. Só precisava de uma fuga. Também tens estado distante ultimamente. Cada desculpa era uma nova ofensa. Cada mentira uma torção mais profunda da faca. Ara ouviu em silêncio. Um silêncio mais condenatório do que qualquer acusação. A dor era uma entidade viva dentro dela, a enrolar-se no coração, mas por baixo dela, uma semente de uma ideia, provocada por aquele adendo rabiscado às pressas na escritura, começava a enraizar-se. Quando ele finalmente se esgotou, os seus pedidos de perdão soando ocos até aos próprios ouvidos, Ara falou, a voz sem inflexão. Sai, Julian. Elara, por favor. Sai. Apontou para a porta, a mão firme apesar dos tremores que lhe percorriam o corpo. Leva o que precisares para esta noite. Discutiremos o resto depois. Derrotado, Julian vestiu-se em silêncio, a arrogância substituída por um ressentimento sombrio. Pegou num saco de fim de semana já feito no armário, cuja existência era mais uma pequena, afiada traição, e saiu sem dizer mais uma palavra. O clique da fechadura ecoou no súbito e vasto vazio da penthouse. Sozinha, Elara deixou finalmente os soluços emergirem, ondas de dor que a deixaram ofegante, pela sua vida, pelo casamento, pela família que pensava estar a construir, pelo homem que pensava que Julian era. Mas à medida que as lágrimas se dissipavam, uma determinação de aço solidificava-se dentro dela. Ele não sairia impune. Não a humilharia, nem colocaria em risco o futuro financeiro dos seus filhos, nem construiria uma nova vida com o dinheiro dela, deixando-a apanhar os cacos. A primeira chamada que fez foi ao seu irmão mais novo, Marcus Vance. Marcus não era apenas família. Era um dos advogados corporativos mais brilhantes de Nova York, sócio de um escritório prestigiado conhecido pela atenção meticulosa ao detalhe e lealdade inabalável aos que amava. Sempre fora cauteloso com o charme escorregadio de Julian. Elara, o que se passa? Estás com um som horrível, disse a voz preocupada de Marcus do outro lado da linha. Entre soluços sufocados, ela contou-lhe tudo. A distância. As mentiras. O iPad. Sarafina do Bois. A mansão em Belair. E, crucialmente, os detalhes da escritura. Marcus ouviu com paciência, interrompendo apenas para esclarecer dúvidas. Quando ela terminou, houve uma longa pausa. Aquele cabrão, disse finalmente, a voz carregada de uma fúria fria. Tudo bem, Eli, não te preocupes. Ele foi muito, muito estúpido com isto. Aquele adendo,
O uso de fundos conjuntos para o que claramente era um presente para amantes sem o teu consentimento. Isso não é apenas um descuido. É uma granada legal que ele te entregou. O que posso fazer, Marcos? Sussurrou Elara, apertando o telefone com força. Eu não quero o dinheiro dele por vingança. Mas isto é demais. Ele está a tentar fazer de mim parva. Vingança é uma motivação perfeitamente aceitável em situações como esta, Eli, disse Marcos com seriedade. Mas isto vai além disso. Trata-se de garantir o teu futuro e o futuro dos teus filhos. Manda-me uma cópia da escritura e qualquer outra documentação que encontraste. Temos de agir rapidamente antes que ele tente complicar ainda mais a estrutura de posse ou mova outros bens. Continuou. Legalmente, dependendo de como está estruturado o traste da família Thorne e dos detalhes das leis de propriedade conjugal de Nova York e da Califórnia, tens uma alavanca significativa. Se esses fundos foram de facto misturados e não devidamente separados como propriedade individual, tens uma reivindicação, e muito forte. O facto de seres uma beneficiária nomeada no traste da família, mesmo que passiva, também nos dá um ângulo. Ele comprou aquela mansão com bens conjugais, Ara. Isso torna a propriedade conjugal, ou pelo menos significativamente vinculada ao teu interesse, independentemente de para quem ele a pretendia. Uma centelha de esperança acendeu-se em Ara. Então, a mansão? A mansão, confirmou Marcos, pode muito bem ser metade tua. Ou, dependendo de como jogarmos, totalmente controlada por ti, pelo menos por agora. Ele claramente tentou defraudar-te dos teus direitos de propriedade conjugal. Podemos apresentar uma petição de emergência, um lis pendens sobre a propriedade, que efetivamente congela qualquer tentativa dele ou da senhora do Bois de a vender, refinanciar ou transferir o título de forma limpa. Os dias seguintes foram um turbilhão. Sob a orientação de Marcos, Ara reuniu registros financeiros, e-mails, tudo que pudesse fundamentar as suas alegações. A profundidade do envolvimento financeiro de Julian com Sarafina era repugnante. Presentes extravagantes, viagens 5 estrelas, uma mesada generosa. Ele andava a financiar o estilo de vida luxuoso dela meses, possivelmente anos. A doutora Ramírez, durante um check-up, notou a angústia de Ara e ouviu com empatia silenciosa enquanto ela, precisando de um desabafo, confessava o essencial da sua situação. A médica, uma mulher de imensa calma e pragmatismo, apertou-lhe simplesmente a mão. És forte, Ara. Mais forte do que pensas. Foca-te em ti e nesses bebés. O estresse não é bom para eles. Nem para ti. As palavras, embora suaves, foram um apelo à ação. A Ara voltou a alimentar-se corretamente, forçou-se a dar caminhadas curtas e praticou os exercícios respiratórios das aulas de yoga pré-natal. Estava a lutar por 4 vidas agora. Marcos, fiel à palavra, moveu-se com rapidez fulminante. Montou uma equipa jurídica formidável, incluindo uma advogada da Califórnia de língua afiada, especialista em divórcios de alto patrimônio e disputas patrimoniais. A estratégia que delinearam era ousada, audaciosa e totalmente inesperada. Ele pensa que vais pedir o divórcio, exigir uma pensão e recolher-te em silêncio para lamber as feridas, explicou Marcos numa videochamada noturna, o rosto sombrio mas resoluto. Ele espera que lutes pela pentose, pela pensão de alimentos, pelo apoio às crianças. Ele não espera que vás atrás da propriedade embair com tamanha frontalidade. Que frontalidade? Perguntou Elara, a voz cansada mas a pulsar com uma nova sensação de poder. Não vamos apenas apresentar uma queixa, Eli, disse Marcos, um brilho predador nos olhos que Ara só lhe tinha visto em tribunal. Vamos afirmar os teus direitos como beneficiária do traste da família Thorne e como esposa cujos bens conjugais foram usados indevidamente. Vamos argumentar que Julian, ao tentar defraudar-te e providenciar para amante, quebrou seu dever fiduciário para com traste e para contigo. Vamos pedir ao tribunal não apenas a tua parte, mas uma medida cautelar que o impeça de dissipar esse ativo. E dadas as circunstâncias, o caso extraconjugal flagrante, o uso de fundos conjugais para uma compra secreta para amante, o facto de estares grávida dos seus trigêmeos, acreditamos que podemos obter uma ordem provisória. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Uma ordem que te poderá conceder uso e posse exclusivos, ainda que temporários, da propriedade de Belair. A Ara fitou-o,
Sem palavras. Queres dizer que eu podia viver lá? Precisamente, confirmou Marcos. É juridicamente complexo, mas não impossível. É um bem conjugal ou, no mínimo, está fortemente entrelaçado com fundos conjugais. Ele comprou-o, tens direito a ele. Diria até que tens um direito imediato mais forte, dado que ele fez, e o teu estado vulnerável. E que melhor forma de proteger o teu interesse na propriedade do que ocupá-la fisicamente? Manda uma mensagem muito clara. E, na prática, uma mulher muito grávida de trigêmeos a aparecer à porta com uma ordem judicial é um pesadelo de relações públicas que o Julian não vai querer. Um riso selvagem, quase histérico, borbulhou de Ara. A pura audácia da ideia era assustadora, mas também eletrizante. Mudar-se para a mansão que Julian comprará para Sarafina. Era a mais perfeita justiça poética. Sarafina está a planear uma festa de inauguração no próximo sábado, disse Lara, recordando os e-mails. É suposto ser a grande estreia dela na sociedade de Los Angeles, com a casa como pano de fundo. Marcos sorriu com expressão lupina. Ainda melhor, com plateia. O plano estava traçado. Enquanto Julia andava ocupado a traçar estratégias com seus próprios advogados, que Marcos previa que o aconselhariam a oferecer um acordo rápido e discreto, Ara e Marcos estavam a preparar-se para a guerra. Marcos apresentou as moções necessárias num tribunal da Califórnia, citando urgência devido à gravidez avançada de Ara e ao risco de Julian tentar esconder ou transferir bens. Destacou o engano de Julian e o uso flagrante de fundos comuns. Alguns dias depois, Marcos ligou a Ara, a voz triunfante. Conseguimos. Eli. Uma ordem de emergência ex parte. Temporária, mas dá-te posse. O juiz não ficou nada impressionado com as palhaçadas do Sr. Thorne, especialmente considerando teu estado e a origem dos fundos. Chamou-lhe descarado. Tu, Elara Thorne, tens o direito legal de residir em 10 Bel Air Vista Road até novas ordens do tribunal. E Julian está proibido de interferir com a tua ocupação. Ara caiu numa cadeira, as pernas de repente fracas. Estava a acontecer. Reservou um voo para Los Angeles, não em primeira classe, como Julian faria, mas num lugar modesto de executiva. A sua irmã, Chloe Vance, uma designer gráfica ferozmente protetora, com uma atitude sem papas na língua e um recém-adquirido gosto por kickboxing, insistiu em acompanhá-la. Nem penses que vais fazer isto sozinha, Eli, declarou Chloe, os olhos a brilhar. Aquele verme e a boneca dele precisam de ver uma frente unida. Além disso, acrescentou com um sorriso, não perdia isto por nada. Vai ser melhor que reality show. O sol californiano batia com força sobre os relvados meticulosamente cuidados de Bair quando o SUV preto com Ara e Chloe virou para Bair Vista Road. Mansões palacianas escondidas atrás de portões imponentes e folhagem luxuriante alinhavam-se pela rua sinuosa. A número 10 não era exceção. Uma vila mediterrânica de fachada branca impecável, telhado de terracota a brilhar sob o céu da tarde. Música, um ritmo latino vibrante, chegava do outro lado dos portões de ferro forjado ornamentados. Manobristas de uniforme impecável estacionavam um fluxo constante de carros de luxo. Bentleys, Ferraris, Rolls-Royces. A festa de inauguração de Sarafina do Bois estava claramente ao rubro. Ara respirou fundo, a mão repousando protetoramente sobre a barriga proeminente. Os trigêmeos estavam agitados naquele dia. Os seus movimentos um lembrete constante do que ela estava a lutar para proteger. Na outra mão, segurava a ordem judicial autenticada e crispada. Marcos organizara para que um oficial de justiça local e um polícia fora de serviço, fardado, estivessem à espera num carro discretamente estacionado na rua, apenas para garantir que tudo permanecia civilizado e legal. Pronta? Perguntou Chloe, o olhar surpreendentemente terno. Ara sentiu, uma determinação sombria a tomar conta do seu rosto. Tanto quanto posso estar. O SUV parou nos portões. Um segurança corpulento de fato impecável aproximou-se, expressão impassível. Nome, por favor. Ar Thorne, disse ela, a voz firme. Creio que sou esperada. Na verdade, sou dona do local. Ou, pelo menos, tenho uma ordem judicial que me concede a posse. A sobrancelha do segurança tremeu. Falou pelo auricular, sem nunca desviar o olhar dela. Após um momento, franziu o sobrolho.
Deve haver algum engano, senhora. A residente aqui é a senhora do Bois. Não há engano, respondeu Ara, erguendo a ordem judicial. Talvez deva informar a senhora do Bois e o senhor Julian Thorne, caso esteja presente, de que estou aqui. E tenho o direito legal de entrar. O segurança, visivelmente nervoso, fez nova chamada, desta vez, com mais urgência. A música pareceu abrandar por um instante, depois retomou, um pouco menos animada. Depois do que pareceu uma eternidade, os portões abriram-se lentamente. O oficial de justiça e o polícia, no sinal subtil de Chloe, aproximaram-se com seu carro logo atrás. Que comecem os jogos, murmurou Chloe, um brilho de antecipação nos olhos. Ara não partilhava o entusiasmo da irmã, mas sentiu uma onda de adrenalina. Já tinha ensaiado aquele momento mentalmente 100 vezes. Fica calma. Sê firme. Cinge-te aos factos legais. Subiram a longa entrada, passando por uma fonte em camadas e canteiros de buganvílias vibrantes, até a imponente entrada principal. Portas duplas maciças, de madeira escura entalhada. Ara, com Chloe ao lado, saiu do SUV com cuidado. As portas abriram-se subitamente. Sarafina do Bois apareceu na moldura, um espetáculo num vestido verde esmeralda justo que destacava sua figura impecável. O cabelo negro em ondas glamorosas, diamantes a brilhar nas orelhas e no pescoço. O sorriso, inicialmente radiante para os convidados, congelou ao ver Ara. Os olhos esmeralda, geralmente cintilantes de divertimento, estreitaram-se em fendas de incredulidade, e depois fúria. Atrás dela, vários convidados elegantemente vestidos, taças de champanhe nas mãos, espreitavam curiosos. O burburinho cessava à medida que sentiam o drama desenrolar-se. Elara! A voz de Sarafina era um sussurro chocado, que logo se transformou num silvo venenoso. Que raio estás a fazer aqui? Isto é uma festa privada. Olá, Sarafina, disse Ara, a voz surpreendentemente calma apesar do coração a martelar no peito. Avançou devagar, Chloe como sombra protetora ao seu lado. Na verdade, esta é a minha casa. Ou, para ser mais precisa, um bem conjugal. Tenho uma ordem judicial que me concede a posse temporária exclusiva dela. Ergueu o documento. Acho que acabaste de ser notificada. Ou vai ser. Nesse momento, o oficial de justiça avançou e entregou uma cópia da ordem a uma Sarafina estupefacta. Sarafina do Bois, está notificada, disse ele, a voz formal a cortar o silêncio repentino. Sarafina fitou os papéis como se fossem cobras venenosas. Depois olhou para Ara. O rosto uma máscara de indignação. Isto é ridículo. O Julian comprou esta casa para mim. O Julian, disse Elara, o olhar a varrer Sarafina até os rostos atônitos no corredor, cometeu um erro grave ao usar fundos conjugais sem o meu consentimento. Fundos que, em parte, eram meus desde o início. O tribunal concorda, pelo menos por agora. Um murmúrio de choque atravessou os convidados. Aquilo era mais suculento que qualquer reality show. A senhora Peterson, uma blogger de sociedade notória pela sua língua afiada, já filmava discretamente com o telemóvel atrás de um arranjo floral. Onde está o Julian? Perguntou Elara, a voz clara no silêncio que se seguia. Como por sinal, Julian Thorne surgiu, empurrando-se por entre a multidão. Tinha uma taça de champanhe numa mão, o rosto corado com a expressão alegre de anfitrião, que logo vacilou e desmoronou ao ver Ara. O rosto ficou lívido. Ara! O que significa isto? Balbuciou, os olhos a saltar do rosto determinado de Ara para a ordem judicial na mão trêmula de Sarafina e depois para o polícia impassível junto à porta. Significa, Julian, disse Elara, dando um passo à frente, que eu vou mudar-me, com os nossos trigêmeos. Fez um gesto vago na direção da barriga saliente. Há espaço de sobra, não achas? Sempre foste tão generoso. Sarafina finalmente encontrou a voz. Um grito estridente de fúria. Não podes fazer isto. Esta é a minha casa. Julian! Diz-lhe! Diz a esta vaca que ela não pode simplesmente entrar aqui assim. Senhora! Interveio o polícia, a voz firme mas calma. Isto é um assunto civil. Mas a ordem judicial é clara. A senhora Thorne tem o direito de estar aqui. Estamos aqui para garantir que não há perturbações da ordem. Julian parecia encurralado,
os olhos arregalados de pânico. Abriu a boca, depois voltou a fechá-la, aparentemente sem palavras. O CEO confiante desaparecera, substituído por um homem a desmoronar-se visivelmente sob o peso da sua própria traição. Os seus convidados testemunhavam a humilhação pública. As minhas malas estão no carro, Julian, continuou Elara, a voz implacável. Talvez possas pedir a alguém que as traga para dentro. Ou estás demasiado ocupado a entreter a tua convidada? Olhou diretamente para Sarafina, cujo rosto estava agora de um tom vermelho perigoso. Sua víbora! Gritou Sarafina, atirando-se a ela, as unhas perfeitamente feitas apontadas ao rosto. Chloe moveu-se num instante, posicionando-se entre as duas e agarrando-lhe os pulsos com uma força surpreendente. Eu não faria isso, se fosse a ti, disse Chloe, a voz perigosamente baixa. Agredir uma mulher grávida, especialmente com uma ordem judicial? Péssimo para a imagem, querida. E ouvi dizer que os fatos da prisão não combinam nada com teu tom de pele. O polícia deu um passo à frente. Senhora, recomendo que se acalme. Sarafina, ofegante de raiva, lutou por um momento antes de Chloe alargar com um empurrão desdenhoso. Cambaleou para trás, os olhos em chamas. A festa tinha acabado. Mesmo. Os convidados já recuavam, sussurrando furiosamente ao telemóvel, ansiosos por espalhar a notícia do maior escândalo de Bahia em anos. Ara olhou para Julian, a expressão ilegível. Então, Julian, estou à espera. Qual é o quarto com mais luz pela manhã? Os bebés vão precisar de um berçário com sol. Julian apenas olhou, a taça a escorregar-lhe dos dedos dormentes e a estilhaçar-se no chão de mármore. O som a ecoar como o colapso absoluto do mundo que ele tão cuidadosamente construíra. Ah, e Sarafina! Acrescentou Elara, virando-se para a amante furiosa um pequeno, quase piedoso sorriso nos lábios. Sobre a festa de inauguração, receio que esteja cancelada. Ou melhor, adiada, sob nova gestão. Depois dirigiu-se aos restantes convidados, ainda boquiabertos. Obrigada a todos por virem. Por favor, sirvam-se de champanhe ao sair. Não deixem que se desperdice. Os dias que se seguiram à chegada dramática de Aara foram uma verdadeira aula de guerra psicológica, encenada contra o cenário opulento da mansão de Bahia. Julian, humilhado e furioso, retirou-se rapidamente para uma suíte no Beverly Hills Hotel, deixando Sarafina lidar com as consequências imediatas. No entanto, foi forçado a deixar a maioria das suas roupas e pertences pessoais, já que Lara, com uma polidez gelada, apontou que a ordem judicial lhe concedia a posse da casa e de tudo que fazia parte do patrimônio conjugal, até novas decisões judiciais. Sarafina, após a sua fúria explosiva inicial, adotou uma tática de hostilidade gelada e sabotagem mesquinha. Permaneceu na mansão, confinamento não por escolha, como Marcos previra com astúcia. Sair significaria abdicar de qualquer alegado direito ou controlo, e Sarafina não era mulher de desistir facilmente. A Ara também suspeitava que ela estivesse à espera que Julian resolvesse rapidamente a situação. A mansão, desenhada para conforto luxuoso, transformou-se num campo de batalha dourado. A Ara, com Chloe como sua tenente vigilante, ficou com a suíte principal, com janelas enormes que davam para a cidade, e uma casa de banho do tamanho da antiga cozinha de Ara em Nova York. Estava claramente destinada a Sarafina, a julgar pelo aroma persistente do perfume francês caro e pelas sacolas de compras de grife que transbordavam do closet. A Ara mandou embalar tudo em caixas e levou-as para a garagem. Considera isto armazenamento, querida, disse ela docemente, quando Sarafina a confrontou, a voz tensa de fúria. Ou talvez possas vendê-las no real. Talvez precises do dinheiro. Sarafina, relegada a uma das suítes de hóspedes, embora luxuosa, manifestava abertamente o seu desagrado. O estéreo tocava em volumes altos a horas estranhas, geralmente quando a Ara tentava descansar. Comida deliciosa era cozinhada, sem partilha. Sarafina desfilava pela casa com roupas provocantes, especialmente quando Julian fazia visitas tensas e obrigatórias para discutir estratégias legais com seus advogados, agora cada vez mais estressados, via Zoom, a partir do escritório da mansão, também agora ocupado por a Ara. No entanto, a Ara recusava-se a morder o isco. Focava-se no seu bem-estar e na chegada iminente dos seus trigêmeos. Marcava massagens pré-natais,
Recebia comida saudável em casa e fazia caminhadas lentas pelos jardins expansivos, sempre com Chloe por perto. Exalava uma calma serena e implacável que parecia enfurecer Sarafina mais do que qualquer grito conseguiria. O staff, apanhado no fogo cruzado, era uma mistura de perplexidade, intimidação e divertimento secreto. A governanta, Maria, uma mulher de meia-idade severa, já tinha lidado com muitas excentricidades de patrões ricos, mas isto era um novo nível de drama. Elara, contudo, fazia questão de tratar todos os empregados com respeito e cortesia, um contraste gritante com a atitude frequentemente exigente e desdenhosa de Sarafina. Lentamente, de forma sutil, as alianças começaram a mudar. Numa tarde, enquanto Lara descansava junto à piscina, Maria aproximou-se, ostensivamente para lhe oferecer uma toalha fresca e um chá gelado. Senhora Thorne, começou Maria, hesitante, os olhos escuros atentos. Espero que não se importe que diga, mas tenha cuidado. A senhora do Bois. Ela não está feliz. Faz muitas chamadas. Chamadas zangadas. Obrigada, Maria, disse Elara, oferecendo um pequeno sorriso. Agradeço a preocupação. Estou a ter cuidado. Ela teve uma visita ontem à noite, continuou Maria, baixando a voz. Quando a senhora e a sua irmã foram caminhar. Um homem. Não era o Sr. Thorne. Parecia-me perigoso. Estiveram no escritório. A sussurrar. A Ara sentou-se mais direita. Lembra-se de alguma coisa sobre ele? Como era? Maria franziu o sobrolho, concentrada. Alto, magro, com uma cicatriz na bochecha esquerda. Usava um fato escuro, mesmo com o calor. Não parecia um dos associados de negócios do Sr. Thorne. Mas, como alguém saído de um filme mau. Um arrepio percorreu a espinha de Ara. Estaria Sarafina a ficar desesperada? Julian, com todos os seus defeitos, dificilmente recorreria à intimidação física, receando as consequências legais e de imagem pública. Sarafina, no entanto, parecia mais volátil, menos previsível. A Ara agradeceu novamente a Maria, fazendo uma nota mental sobre a descrição. Ligou de imediato a Marcos. Um homem com cicatriz na bochecha? Repetiu Marcos, depois de ouvir o relato de Maria. Isso é um bocado clichê, mas registrado. Parece que Sarafina pode estar a explorar vias não ortodoxas. Vou contratar um investigador privado para verificar os contactos dela. Entretanto, reforcem a segurança aí, se puderem. A ordem judicial permite medidas razoáveis para garantir a tua segurança e a proteção da propriedade. Chloe, quando informada, ficou sombria. Eu sabia que essa víbora ia jogar sujo. Nova regra da casa. Nenhuma de nós está sozinha neste mausoléu. E vou atualizar os meus essenciais de mala. De spray de pimenta para um taser. As ações da Innovate Global estavam a sofrer. A diretoria, inicialmente solidária com seu CEO estrela, começava agora a emitir sinais de preocupação com os danos reputacionais. A imagem cuidadosamente construída de Julian, de um brilhante e intocável magnata dos negócios, estava a ruir. Começou a visitar a mansão com mais frequência, alegadamente para discutir um acordo razoável. Essas conversas geralmente degeneravam em súplicas, seguidas de acusações, e depois ameaças, antes de recuar derrotado. Estás a destruir-me, Lara, rugia ele durante uma dessas visitas, o rosto pálido e abatido. A minha carreira, a minha reputação. Por quê? Por vingança. Pela segurança dos meus filhos, Julian, respondia Ara calmamente, a mão pousada na barriga. E pela quantia considerável da minha herança que decidiste gastar na tua distração, gesticulou vagamente em direção a Sarafina, que estava deitada a apanhar sol num biquíni microscópico, fingindo não ouvir, mas absorvendo cada palavra. Fizeste esta cama, Julian. Agora deita-te nela. Ou melhor, eu é que me deito. Sarafina, longe de ser um consolo para Julian, tornava-se outra fonte de pressão. O seu sonho de se tornar a rainha incontestada da alta sociedade de Belair, com Julian como benfeitor apaixonado, evaporava-se. As suas chamadas tornavam-se cada vez mais histéricas, exigindo que ele se livrasse de Ara. Numa noite, Ara estava a rever documentos financeiros que Marcos lhe enviará, rastreamentos detalhados das despesas de Julian, que pintavam um retrato ainda mais condenatório do caso,
quando Chloe rompeu no quarto, o rosto pálido. Eli, tens de ver isto. Trazia o smartphone elegante e caro de Sarafina. Onde arranjaste isso? Perguntou a Ara, alarmada. Ela deixou na mesa do pátio quando se levantou para gritar com Julian ao telefone. Por ele não te gritar mais. Não estava trancado. Não me julgues. Fiquei curiosa. E vê o que encontrei nas mensagens apagadas. Chloe mostrou o ecrã. Eram mensagens recentemente apagadas, recuperadas com um truque simples que Chloe conhecia. As mensagens eram para um número não guardado. O identificador do remetente era simplesmente Fixer. A Ara sentiu o sangue desaparecer do rosto. Sarafina não estava apenas a tentar incomodá-la, estava a conspirar ativamente para incriminar, possivelmente drogá-la e removê-la da casa. Talvez até provocar a perda dos bebés ou ser declarada mãe inapta. O homem com a cicatriz na bochecha, o visitante de Maria, era provavelmente esse Fixer ou seu cúmplice. Ela está a tentar incriminar-me, sussurrou a Ara, a voz a tremer com medo e uma fúria fria. Está mesmo a tentar magoar-me. A magoar os bebés. Os olhos de Chloe tornaram-se gelo. Não no meu turno. Olhou para o telefone. Que idiota! Apagar não significa desaparecer. Temos a Eli. Apanhamo-la em flagrante. Antes que pudessem sequer processar totalmente o plano venenoso de Sarafina, uma nova mensagem surgiu no telefone, ainda na mão de Chloe. Fixer. Operativo a caminho. Eta. 30 minutos. Prepara-te para o espetáculo. 30 minutos. Tinham 30 minutos antes que alguém aparecesse para plantar provas, ou potencialmente prejudicar Elara. A coabitação infernal estava prestes a escalar para algo muito mais perigoso. O pânico apertou a garganta de Ara, mas a compostura de ferro de Chloe era contagiante. Ok. Nada de perder tempo, disse Chloe, já a raciocinar rapidamente. Primeiro, documentamos estas mensagens completamente. Capturas de ecrã, fotos, vídeo do ecrã. Depois ligamos ao Marcos. E depois armamos uma armadilhazinha nossa. Enquanto a Ara, com as mãos a tremer, tirava várias fotos ao ecrã do telemóvel de Sarafina com seu próprio, Chloe já estava a marcar o número do advogado. Mensagem codificada para Marcos. Sarafina está a enviar alguém para plantar algo no quarto da Ara neste momento. Eta. Menos de 30 mínimo. Está a trocar mensagens com um Fixer. Temos provas. O que fazemos? Mesmo ao telefone, Marcos pareceu instantaneamente alerta. Ok, fiquem calmas. Ainda não confrontem a Sarafina. Temos de apanhar este tipo em flagrante. Ainda tens o contato daquele polícia fora de serviço? O da chegada? Sim, confirmou Chloe. Liga-lhe. Explica a situação. Diz que tens provas credíveis de conspiração para cometer um crime, especificamente fabricar provas e potencialmente pôr em risco a Ara e os bebés. Pede presença policial imediata e discreta. Enfatiza a urgência e o estado vulnerável dela. Eu vou começar a mexer influências do meu lado. Marcos fez uma pausa. E Chloe? Tranca-se com a Ara num quarto seguro. Não abra a ninguém até a polícia uniformizada chegar. Não há tempo para isso se eles vão plantar algo no quarto dela, contestou Chloe. Temos de os deixar pensar que podem entrar, e depois apanhá-los. Era arriscado, mas o instinto protetor de Chloe sobrepunha-se à cautela. A Ara, surpreendentemente, sentiu o medo transformar-se em raiva fria e sólida. A Chloe tem razão. Se nos escondermos, eles só tentam outra vez. Vamos deixá-los apanhar a armadilha, disse a Ara. Maria mencionou a porta do terraço dos fundos, que dá quase diretamente para a ala da suíte principal. Marcos hesitou. É perigoso. Se esse Fixer for quem penso, há rumores de que ele seja um operativo discreto mas implacável, que lida com situações delicadas para algumas das elites mais sombrias de Los Angeles. Os homens dele não são para brincar. Não vamos estar sozinhas, afirmou Chloe com firmeza. Vamos ligar ao agente Miller agora mesmo e estaremos preparadas. Depois de uma chamada tensa, o agente Miller, o mesmo que tinha garantido a entrada pacífica delas anteriormente, prometeu enviar discretamente uma patrulha para a zona e dirigir-se pessoalmente até lá o mais depressa possível,
com as luzes e sirenes desligadas até o último momento. 20 minutos depois, a Ara e Chloe estavam posicionadas no grande corredor, mal iluminado, que levava à suíte principal. A Ara, apesar da gravidez avançada, surpreendia com a sua agilidade, a adrenalina a correr-lhe nas veias. Chloe segurava uma pesada estátua de mármore retirada da consola próxima. Os nós dos dedos brancos tinham deixado a porta da suíte de Ara ligeiramente entreaberta, como se tivesse sido esquecida. A casa estava estranhamente silenciosa. Sarafina encontrava-se na sua própria ala, no extremo oposto da mansão, provavelmente à escuta dos sinais de que o plano funcionava. Então ouviram um som leve, o estalido de uma fechadura ser forçada na porta do terraço oeste, a que Maria tinha mencionado. Uma sombra passou pelas cortinas translúcidas de uma janela lateral. O coração de Elara batia com força. Chloe deu-lhe um aceno de confiança. Uma figura alta e esguia, vestida de escuro, deslizou pela porta do terraço. Movia-se com silêncio treinado, uma pequena mala de desporto na mão. Era o homem que Maria descrevera. A cicatriz na bochecha visível mesmo com pouca luz. Dirigiu-se diretamente à suíte de Ara, conhecendo claramente o alvo. Quando empurrou a porta entreaberta para entrar, Chloe soltou um grito de cortar a respiração, não de medo, mas de fúria. Polícia! Ele está aqui! Está a tentar magoar a minha irmã. Ao mesmo tempo, o som distinto de sirenes a aproximarem-se, ativadas de repente, cortou a noite. O intruso congelou, apanhado de surpresa pelo grito e pelas sirenes. Olhou em volta, em pânico, percebendo que tinha caído numa armadilha. Tentou fugir, mas Chloe, surpreendentemente rápida, girou a estátua de mármore, não para o atingir, mas para bloquear o caminho, obrigando-o a tropeçar. Nesse exato momento, 2 agentes uniformizados, armas em punho, irromperam pela entrada principal da mansão com o agente Miller logo atrás. Lap! Não se mexa! O intruso, encurralado entre os polícias e as irmãs agora furiosas, teve o bom senso de levantar as mãos. A mala caiu ao chão com um som abafado. Sarafina, atraída pela comoção, apareceu ao fundo do corredor. O rosto uma máscara de choque e horror crescente ao ver os polícias, o intruso encurralado, e os olhares triunfantes e acusadores de Ara e Chloe. O que está a acontecer? Fingiu Sarafina, a voz a tremer. Isso é o que gostaríamos de saber, senhora do Bois, respondeu o agente Miller, o olhar severo. Acenou a um dos agentes, que abriu cuidadosamente a mala. Lá dentro, encontraram um conteúdo perturbador. Vários frascos com líquido desconhecido, seringas, e um pequeno saco de plástico transparente com pó branco. Havia também peças de lingerie de Lara, presumivelmente roubadas das gavetas por um funcionário cúmplice, prontas a serem contaminadas. Este homem, disse Elara, a voz a tremer mas firme, apontando o intruso, entrou no meu quarto. Foi enviado para plantar estas coisas. Por ela. Apontou diretamente para Sarafina. Mentira! Gritou Sarafina, mas os olhos voaram nervosos para o intruso, que permanecia em silêncio. Temos provas, agente, afirmou Chloe, segurando o telemóvel de Sarafina com os textos incriminatórios ainda visíveis. Mensagens entre a senhora do Bois e alguém chamado Fixer. A combinar tudo isto. O agente Miller pegou no telefone, o rosto sombrio ao ler as mensagens. Senhora do Bois, disse, a voz fria, acho que precisa de nos acompanhar. Tenho o direito de permanecer em silêncio. O mundo cuidadosamente construído de Sarafina implodiu. Enquanto o agente lhe lia os direitos Miranda, a sua altivez desfez-se, substituída por negação desesperada e pânico. Foi escoltada para fora da sua sonhada mansão em Bahia, algemada. Os flashes das câmaras dos paparazzi, avisados anonimamente, provavelmente por Mr. Patterson, iluminavam o rosto dela, marcado por lágrimas e atordoamento. O império que ele construíra com brilhantismo e ambição desmedida desmoronava-se, por causa de um caso sórdido e de uma subestimação grotesca da mulher que traiu. Nos dias que se seguiram, Julian tornou-se a sombra de si mesmo. Fez uma última tentativa desesperada de se justificar junto de Ara, encontrando-a na estufa ensolarada da mansão, a beber chá calmamente. Elara, começou, a voz cansada, o fato caro amarrotado. Isto foi longe demais. A carreira dela está arruinada.
A minha em frangalhos. O que mais queres? Ara olhou para ele, não com ódio, mas com uma profunda e cansada tristeza. O que eu queria, Julian, era um marido em quem pudesse confiar. Um pai para os meus filhos. Queria a vida que me prometeste. Fez um gesto com a mão, envolvendo o cenário luxuoso à volta. Isto é apenas o resultado. As consequências. Dou-te tudo o que quiseres, suplicou ele. Um acordo. O que pedires. Só faz com que isto pare. Despede os teus advogados. Já é um pouco tarde para isso, Julian, disse a Ara suavemente. A polícia está envolvida. A Sarafina cometeu crimes graves. Quanto ao nosso divórcio, o Marcos entrará em contato com os teus advogados. Suspeito que acharás os termos dele bastante abrangentes. Fez uma pausa. E devia saber, Julian. Os fundos que usaste para comprar esta casa, os contabilistas forenses do Marcos rastrearam uma parte significativa diretamente ao capital da minha herança pré-nupcial, que nunca foi formalmente convertida em bem separado. Parece que a minha reivindicação sobre esta casa é ainda mais forte do que pensávamos. Julian ficou a olhar para ela, o combate a desaparecer-lhe visivelmente dos olhos. Tinha perdido. Total e completamente perdido. Quis tudo, e ao tentar agarrar tudo, perdeu tudo. Ao afastar-se, derrotado, Elara sentiu uma pontada, não de pena, mas de encerramento. A tempestade estava a passar. Mas sabia que, com a chegada iminente dos trigêmeos, um novo capítulo, mais exigente e infinitamente mais recompensador, estava prestes a começar. A mansão, antissímbolo de traição, estava lentamente a transformar-se. Estava a tornar-se dela. A dramática prisão de Sarafina Dubois e a consequente ruína profissional de Julian Thorne provocaram ondas de choque nos seus círculos sociais de elite e no mundo empresarial. Sarafina, após uma audiência chorosa, foi libertada sob uma fiança elevada. Com o passaporte confiscado, o seu julgamento estava destinado a tornar-se um verdadeiro circo mediático. Julian, destituído do título de CEO e a braços com um divórcio prolongado e potencialmente arrasador, retirou-se da vida pública. Os seus dias de comandar salas de reuniões e encantar investidores tinham acabado. Poucos dias depois, Ara trouxe Leo, Mia e Noah para casa, em Bahir. A mansão, outrora ecoando com os fantasmas da traição, agora parecia quente e viva. O quarto dos bebés estava pronto, inundado de luz. Maria e os empregados encantavam-se com os bebés, afeto genuíno nos olhos, enquanto Lara se instalava na suíte principal. A sua suíte principal, com seus 3 pequenos milagres a dormir serenamente nos berços ao lado da cama. Sentia uma paz profunda misturada com uma determinação inquebrantável. A batalha fora brutal. As cicatrizes emocionais levariam tempo a sarar. Mas ela não apenas sobreviveu, ela triunfou. A reviravolta não foi apenas ter ficado com a casa. Foi o facto de os próprios esquemas elaborados de Julian. A sua arrogância ao usar o dinheiro dela e ao gerir mal os ativos do traste, terem sido justamente os elementos que lhe entregaram tudo em bandeja de prata. Na sua tentativa desesperada de garantir um ninho de amor luxuoso para a amante, Julian acabará por assegurar o futuro dos seus filhos, e da mãe deles. A peça final do puzzle encaixou-se uma semana depois, quando chegou uma carta registrada do escritório jurídico que representava os diretores independentes do traste da família Thorne. Confirmava a previsão de Marcos. Julian Thorne tinha sido formalmente removido como administrador do imóvel de Bahir por negligência grave e quebra do dever fiduciário. A Arvance Thorne foi nomeada como única recebedora e administradora, com forte probabilidade de a propriedade ser oficialmente transferida para o seu nome como parte do acordo de divórcio, dado o comprovado uso de fundos com origem no seu patrimônio. Ela olhou para o panorama cintilante de Los Angeles, da janela do quarto. 3 pequenos batimentos cardíacos ecoavam na sala silenciosa. Aquilo não era apenas uma casa. Era um testemunho da sua força. Um santuário para sua família. E um legado recuperado das cinzas da traição. Julian comprou uma mansão para a amante. Mas, no fim, foi a esposa grávida que se mudou com os trigêmeos, com a escritura firmemente e legalmente em seu nome. A roda da justiça, ainda que lenta, girou inexoravelmente. O julgamento de Sarafina Dubois foi curto e devastador. As provas,
As mensagens de texto incriminatórias, o testemunho do fixer detido, que cooperou com o Ministério Público em troca de pena reduzida, e o relato ocular de Maria, foram esmagadoras. Sarafina, apesar das tentativas da sua caríssima equipa de advogados de a pintar como uma mulher traída e manipulada por Julian, foi considerada culpada de várias acusações, incluindo conspiração para fabricar provas e solicitação de crime. O juiz, citando seu desprezo frio pelo bem-estar de uma mulher grávida e dos bebés por nascer, condenou-a a uma pena de prisão significativa, terminando, de forma definitiva, as suas aspirações de socialite e carreira em organização de eventos. A sua queda, do glamour de Belair para uma penitenciária estadual, tornou-se um aviso gritante, narrado com entusiasmo pelo blog de Mr. Patterson, cujo número de leitores disparou. A queda de Julian Thorne foi menos espetacular, mas igualmente definitiva. O divórcio de Ara foi concluído com rapidez surpreendente, assim que a extensão total da duplicidade financeira de Julian, relativamente à mansão de Belair e a outros bens conjugais, veio à tona. Confrontado com provas irrefutáveis e a ameaça de ações legais adicionais por parte do traste da família Thorne sobre outras irregularidades financeiras que a equipa de Marcos começava a descobrir, Julian aceitou um acordo fortemente favorável a Ara. Perdeu a mansão, uma parte significativa das ações da Innovate, e foi condenado a pagar uma pensão substancial para Léo, Mia e Noah. E assim, a Ara Thorne não teve apenas vingança. Ela teve tudo. A mansão, a sua independência, e 3 belas razões para construir um futuro mais brilhante. Julian e Sarafina aprenderam da pior maneira que subestimar a força e determinação de uma mulher é um jogo de tolos. A história de Elara é um poderoso lembrete de que, mesmo perante uma traição devastadora, a resiliência, a inteligência e um pouco de astúcia legal podem virar o jogo da forma mais espetacular. Ela reescreveu a sua história. E ao fazê-lo, garantiu um legado de empoderamento. O que achaste do triunfo final de Ara? O que faz um homem que tem tudo a perder quando já perdeu tudo e nem sequer sabe? Esta noite, levamo-lo ao interior do mundo brilhante e traiçoeiro da elite nova-iorquina. Conheça Damon Blackwood, um titã do setor imobiliário que achava que tinha a esposa escondida como um segredo sujo. Levou a nova paixão ao evento mais público do ano, pronto para exibir o seu poder, mas cometeu um erro fatal. Esqueceu-se de quem a sua esposa realmente era. O que acontece quando a mulher que foi apagada decide reescrever-se na existência com um vestido da cor do sangue e da vingança? Fique conosco. O ar no Grand Ballroom do Plaza Hotel estava espesso com o aroma de dinheiro e hortênsias. Era a noite do Metropolitan Legacy Gala anual, o indiscutível ponto alto do calendário filantrópico de Nova York, onde o velho dinheiro se misturava a contragosto com o novo e acordos mais valiosos que pequenos países eram fechados entre copos de Dominican Vintage. No centro de um dos círculos mais psicofânticos estava Damon Blackwood, o CEO da Blackwood Holdings. Com uma mandíbula que parecia esculpida em granito e um fato Tom Ford que custava mais do que o carro da maioria das pessoas, exalava uma aura de poder predatório. Aos 42 anos, era um rei na selva de betão, um homem que não construía apenas arranha-céus, mas moldava o horizonte à sua vontade. Agarrada ao seu braço estava Isabella Rossi, uma modelo tornada influencer. Tinha 24 anos de pura ambição sem remorsos envolta num vestido Chanel dourado cintilante que deixava pouco à imaginação. O seu riso era um pouco alto demais, o seu aperto no braço de Damião um pouco forte demais. Era um símbolo de status tão brilhante e novo como as torres de vidro que Damião erguia. Querido, ronronou Isabella alto o suficiente para a colunista de sociedade da Vanity Fair ouvir. Aquela mulher horrenda, a senhora Aster, acabou de me lançar um olhar terrível. Damian nem sequer olhou na direção da formidável matriarca Aster. Apertou a mão de Isabella. Deixa olhar. É um fóssil. E este é o nosso mundo agora. Observou a sala, os olhos varrendo os rostos de políticos, gestores de fundos de cobertura e bilionários da tecnologia. Eram todos peças no seu tabuleiro. Alguém, um sócio júnior de uma firma rival, aproximou-se nervosamente. Senhor Blackwood. Trabalho incrível no projeto Hudson Yards Pinnacle. Verdadeiramente visionário. Damon fez um aceno curto e displicente. Visão é fácil. Execução é tudo.
Voltou a atenção para Isabela, apagando efetivamente o sócio júnior da existência. Este era o seu tipo de poder. Casual, cruel, absoluto. Adorava a forma como Isabela o olhava com uma mistura de admiração e avareza. Era um reflexo de como ele se via a si próprio. No último ano, Isabela tinha sido a sua companhia constante em todos os eventos que importavam. Todos nesta sala sabiam que ele era casado. Era um segredo aberto, uma trivialidade de que se sussurrava. A esposa dele era, como se chamava? Eleanor, Elisa, algo banal. Nunca era vista. Os rumores pintavam-na como uma mulher simples e apagada, uma relíquia dos seus tempos pré-bilionário, que mantinha por conveniência. Alguns diziam que era reclusa, outros, mais cruéis, sugeriam que estava doente. A narrativa mais comum, que Damen cultivava discretamente, era que era uma dona de casa, satisfeita por gerir a sua penthouse na Quinta Avenida e a propriedade nos Hamptons. Uma empregada chamara-lhe ele uma vez, embriagado, a um confidente, alguém que mantinha a casa em ordem, mas não era adequada para exibição pública. Simplesmente não consigo imaginar ser tão doméstica, sussurrou Isabela, traçando com o dedo a lapela dele. O lugar de uma mulher é sob os holofotes, não acha? Ao lado do seu homem. Exatamente. Concordou Damián, o peito inchando. Algumas mulheres compreendem isso, outras não, pensou fugazmente, com uma onda familiar de irritação, na sua verdadeira esposa, Eva. O nome dela era Eva. Mal conseguia imaginar o seu rosto sem uma espécie de névoa doméstica cinzenta à volta. Era quieta, eficiente e totalmente desprovida do fogo que tornava Isabela tão intoxicante. Não tinha uma conversa real com ela há meses. Deixava instruções através da assistente, e ela assegurava que a casa funcionasse com a precisão silenciosa e impecável de um relógio suíço. Esse era o seu propósito. O anfitrião da gala, um filantropo de cabelos prateados chamado Arthur Vanderbilt, um homem cuja linhagem era tão antiga que a sua família provavelmente possuía o título de propriedade original de Manhattan, aproximou-se do microfone. O burburinho na sala suavizou-se até se tornar um murmúrio. Bem-vindos, amigos, patronos e visionários. A voz de Arthur ecoou, rica em autoridade. Esta noite, celebramos não apenas o legado da nossa grande cidade, mas os ousados novos futuros que todos estamos a construir juntos. Damián sorriu de lado. Ele era o futuro. Ele estava a construí-lo. Esvaziou a taça de champanhe e fez sinal para outra. Estava no topo do mundo. Sentia-se invencível. Isabela inclinou-se, os lábios roçando-lhe o ouvido. Quando é que te vais livrar dela de vez, Damián? O acordo pré-nupcial não pode ser assim tão mau. Quero ser a verdadeira senhora Blackwood. Paciência, minha joia, murmurou ele, a mão pousada na base das suas costas. Estas coisas exigem tempo, estratégia. Na verdade, ele adiara o divórcio porque era uma tarefa administrativa complicada com a qual não se queria preocupar. Eva era conveniente, invisível, silenciosa e nada exigente. Para que perturbar um sistema funcional? Arthur Vanderbilt continuava o seu discurso, mas Damián já não ouvia. Estava a examinar a sala à procura do próximo alvo, um investidor japonês que planeava encantar. Mas então Arthur fez uma pausa. Um sorriso genuíno e caloroso espalhou-se-lhe no rosto. E agora, anunciou Arthur, a voz ganhando uma ressonância especial. Somos agraciados por uma chegada tardia, alguém cujas discretas contribuições para o coração e alma desta cidade muitas vezes passam despercebidas, mas são igualmente monumentais. Uma verdadeira patrona das artes e uma querida amiga. Senhoras e senhores, por favor, recebam a senhora Eva Blackwood. O nome pairou no ar por um momento. Blackwood. Damen. Achou que tinha ouvido mal. Uma sensação fria e arrepiante subiu-lhe pela espinha. A mão perfeitamente manicura de Isabela crispou-se no seu braço. Ele disse mesmo. As grandes portas de carvalho na extremidade do salão abriram-se e lá estava ela. O silêncio espalhou-se a partir da entrada. Uma onda que varreu todo o salão, extinguindo conversas a meio da frase. Todas as cabeças se viraram. Aquela não era a mulher cinzenta e apagada da imaginação de Damián. A mulher que estava na ombreira da porta era uma visão, um incêndio.
Usava um vestido feito por medida de charmeuse de seda escarlate que lhe moldava o corpo como uma segunda pele. A cor era ousada, um golpe de desafio contra a paleta suave de pretos, dourados e azuis marinho da sala. O cabelo castanho apagado, que Damen não via solto há anos, estava estilizado em ondas glamorosas de um castanho rico, captando a luz dos candelabros. Um colar de diamantes de cortar a respiração. O lendário conjunto Winston, que ele pensava estar trancado no cofre, enfeitava-lhe a clavícula, e o rosto, que sempre achará sem graça, estava transformado. A maquilhagem era subtil mas marcante, realçando maçãs do rosto que ele nunca notara, e uma boca cheia, pintada de carmim, com uma expressão de confiança serena e inabalável. Ela não era apenas uma mulher de vestido vermelho. Era a personificação do poder. Parou no limiar, os olhos cinzentos e frios. Percorrendo a assembleia atônita, uma rainha a inspecionar a corte. Não parecia zangada nem magoada. Parecia dona do lugar. E então os olhos dela encontraram os dele. Por entre o mar de rostos chocados, sustentou-lhe o olhar. Não havia qualquer vestígio de emoção nos seus olhos, nem dor, nem ciúme. Apenas uma avaliação calma e gelidamente clara. Era o olhar de um predador que acabará de avistar a presa. Isabela arfou, a voz um guincho em pânico. Damian, quem é ela? Damian não conseguia falar. A garganta apertada, a mente um turbilhão de confusão e uma emoção nova e aterradora. Medo. O mundo que tinha construído com tanto cuidado, a narrativa que controlara meticulosamente, acabará de ser destruído por uma mulher de vestido vermelho. A sua esposa empregada acabará de entrar, e viera pôr a casa em ordem. O silêncio no salão prolongou-se por uma eternidade, denso e pesado. Foi quebrado por uma única voz autoritária. Eva, minha querida, finalmente chegaste. Arthur Vanderbilt desceu o estrado com a agilidade de um homem com metade da idade. Caminhou em direção a Eva, braços abertos, ignorando completamente o suspiro coletivo da elite da cidade. Beijou-lhe as duas faces, um gesto familiar e afetuoso que falava de uma relação longa e profunda. Estás absolutamente deslumbrante, declarou Arthur, a voz a ecoar na agora silenciosa sala. Esse vestido, uma obra-prima. É um novo Galiano. Os lábios de Eva curvaram-se num pequeno e enigmático sorriso. Ele fez alguns ajustes para mim. Fico feliz que aproves, Arthur. A sua voz não era aquela coisa baixa e hesitante que Damen se lembrava. Era grave, melodiosa, e carregava a autoridade natural de quem está habituado a ser escutado. O feitiço quebrou-se. Uma vaga frenética de sussurros agudos espalhou-se pelo salão. É ela! Achei que era desleixada. Meu Deus! Olha para os diamantes Winston. O que se está a passar? Damian ficou parado, uma estátua de incredulidade e fúria crescente. Isabela puxava-lhe a manga, o rosto uma máscara de pânico. Damian, faz alguma coisa. Está toda a gente a olhar. Ela está a fazer uma cena. Mas Damen não conseguia mexer-se. O cérebro lutava para reconciliar as duas imagens da sua esposa. A que tinha na cabeça era um fantasma que assombrava os corredores da Penthouse. Vestida de cardigans bege e sapatos sensatos. A maior ambição do dia sendo garantir que o verniz estava bem aplicado na madeira de mogno. Esta mulher, esta criatura de fogo e diamantes, era uma estranha. Eva, com Arthur Vanderbilt no braço, começou a mover-se pela sala. Não era o andar hesitante de uma novata social. Era uma procissão real. As pessoas abriam caminho instintivamente. As figuras mais poderosas da cidade, homens e mulheres que mal olhavam para Damen, voltavam-se para cumprimentar com deferência e calor. Eva, querida, tens de nos visitar nos Hamptons. Pediu Beatrix de Larenta, uma mulher que controlava 3 das fundações de arte mais influentes do país. Senhora Blackwood, uma palavra, se me permite, acenou Kenji Tanaka, o mesmo investidor japonês que Damen planeava abordar. A minha esposa e eu estávamos a admirar a galeria que patrocinou no Met. A cabeça de Damen girava. A galeria. Eva tinha patrocinado uma galeria. Com que dinheiro? O dele. Ele não aprovara tal doação. Teria sabido. As contas, os fundos, as fundações. Ele controlava tudo, não era? Observava, atônito, a sua esposa tímida e invisível a dominar o salão,
a discutir arte impressionista com uns e os pormenores de uma recente decisão do Supremo com outros. Movia-se com uma elegância e inteligência que ele nunca, nem uma vez, vislumbrara. A humilhação era física, uma sensação quente que lhe subia pelo pescoço. Estava a ser eclipsado, ofuscado no seu próprio mundo pela mulher que sempre desdenhara como pouco mais do que uma governanta de luxo. E ela fazia-o sem sequer lançar um olhar acusador na sua direção. A sua indiferença era mais insultuosa do que qualquer discussão aos gritos poderia ser. Estava simplesmente a apagá-lo, tal como ele tentará apagá-la. Isabela, ao perceber que se tornará um acessório na castração pública do amante, estava praticamente a hiperventilar. Isto é um desastre. Ela planeou isto. Damian. Isto é um ataque. Cala-te, sibilou ele, a voz perigosamente baixa. O choque começava finalmente a azedar numa raiva fria e dura. Afastou a mão de Isabela do seu braço e começou a abrir caminho pela multidão em direção à esposa. Os bajuladores, que momentos antes o rodeavam, agora desviavam o olhar, fingindo estar profundamente envolvidos em conversa. O tubarão sangrava, e o sangue era o seu. Chegou até ela mesmo quando ela terminava uma conversa com o senador. Arthur Vanderbilt viu-a aproximar-se e a expressão afável endureceu num olhar subtil e protetor. Eva, disse Damen, a voz tensa. Tentou projetar autoridade, mas soou forçado. Ela virou-se para o encarar lentamente. De perto, a transformação era ainda mais chocante. Os olhos que ele se lembrava de estarem sempre baixos agora fitavam-no diretamente, claros e firmes. Eram da cor de um mar revolto. Damian reconheceu ela, o tom perfeitamente neutro, como se cumprimentasse um conhecido casual. O que significa isto? Exigiu ele, mantendo a voz baixa e cruel. Que jogo estás a jogar? Os lábios dela curvaram-se naquele mesmo sorriso sereno e irritante. Jogo? Estou apenas a comparecer a uma gala, Damian. Creio que o convite vinha em meu nome. Senhora Eva Blackwood. Certamente não te esqueceste. Nunca vieste a um destes eventos. Nunca. Estava ocupada. Respondeu simplesmente. Ocupada? Ocupada com o quê? A arranjar flores. Troçou ele, o insulto instintivo. Pela primeira vez, um vislumbre de algo, não dor, mas talvez pena, passou-lhe pelo rosto. Sim, algo assim. A arranjar coisas, a pô-las no seu devido lugar. Deixou o olhar desviar-se com significado por cima do ombro dele, até onde Isabela se encontrava, torcendo as mãos e parecendo completamente perdida. Parece que perdeste um dos teus acessórios. O dourado é um pouco berrante para esta iluminação, não achas? Parece, desesperado. Damen sentiu o sangue subir-lhe à cara. Não me fales assim. Vamos sair agora. Estendeu a mão para agarrar-lhe o braço, como fazia para sinalizar uma dispensa. Antes que os dedos tocassem a seda escarlate, Arthur Vanderbilt interpôs-se suavemente entre eles, o corpo a bloquear o avanço de Damen. Não creio que a senhora Blackwood esteja pronta para sair, Damian, disse Arthur. A voz agora desprovida de qualquer calor anterior. Era a voz de um homem que podia comprar e vender empresas inteiras com um único telefonema. Na verdade, ela e eu temos muito que discutir com o Sr. Tanaka sobre a nova ala do hospital infantil, um projeto que ela tem liderado. Damian encarou o velho, depois voltou o olhar para a esposa. O hospital infantil. Era uma promessa de 10 milhões de dólares. Ele saberia. Tinha de aprovar isso. Um frio, mais gélido que qualquer medo que alguma vez sentirá, começou a infiltrar-se nos ossos. Era uma dúvida fundamental e aterradora. O mundo já não operava segundo as regras que ele escrevera. Eva lançou-lhe um último olhar de desprezo. Deves voltar para tua convidada, Damian. Parece que está prestes a chorar. Que falta de classe. Tenta aproveitar a festa. Eu sei que vou. Com isso, virou-lhe costas, aceitou o braço oferecido por Arthur e afastou-se, deixando-o ali, sozinho, no meio da sala mais poderosa de Nova York. Os sussurros da multidão pareciam silvos de serpentes à sua volta. Já não era o rei. Era o bobo da corte. E a rainha, uma mulher que ele nunca soube que existia, acabará de fazer o seu primeiro movimento. Damian ficou ali durante um minuto inteiro, preso ao chão. O som ambiente da gala voltou,
Mas parecia diferente agora, distorcido. Cada gargalhada parecia ser à sua custa, cada sussurro, uma conspiração contra si. Sentia uma centena de pares de olhos sobre ele. Os olhares uma mistura de pena, troça e schadenfreude. Aquilo era um desporto sangrento para eles. E ele era o entretenimento da noite. Virou nos calcanhares, o rosto uma máscara de fúria, e marchou de volta para Isabela. Ela recuou ao vê-lo aproximar-se, como se esperasse que ele lhe batesse. Vai buscar o teu casaco, rosnou. O quê? Mas a festa acabou. Disparou, agarrando-a pelo cotovelo, o aperto longe de ser gentil, arrastando-a para a saída, ignorando o tropeçar dos saltos altos dela. Precisava de sair. Precisava de ar. Precisava de restabelecer o controlo. Enquanto empurrava a multidão, viu Kenji Tanaka, o investidor japonês, em animada conversa com Eva e Arthur Vanderbilt. Tanaka ria-se de algo que Eva disse, depois assentia com entusiasmo, a linguagem corporal demonstrando profundo respeito. O acordo de 10 mil milhões em Hudson Yards, para o qual o apoio de Tanaka era crucial, passou-lhe pela cabeça. Um negócio em que trabalhava há 6 meses. Um negócio que considerava garantido. Um nó de gelo formou-se-lhe no estômago. Já cá fora, o ar fresco da noite pouco fez para acalmar a fornalha da sua raiva. O manobrista, ao ver-lhe a cara, praticamente correu para ir buscar o carro. Um Bugatti preto personalizado. Mas que raio foi aquilo, Damian? Chorou Isabela, finalmente encontrando a voz quando já estavam envoltos no interior de couro do carro. Ela humilhou-te. Humilhou-nos. Ela não fez nada, disparou Damian. As mãos a apertar o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela apareceu. Só isso. Foi um grito patético por atenção. Mas ele sabia, com uma certeza que o aterrorizava, que não era isso. Aquilo não foi um grito por atenção. Aquilo foi uma declaração de guerra. Um grito por atenção em diamantes Winston Vintage e um vestido feito por encomenda. Aparecer assim. A voz de Isabela era aguda, envenenada de ciúmes e medo. E Arthur Vanderbilt. Ele tratou-a como se fosse a rainha de Inglaterra. Disseste-me que ela não era ninguém. Ela não é ninguém, insistiu ele, mais para se convencer do que a ela. Carregou no acelerador. O motor do Bugatti rugindo em protesto ao deslizarem pela Quinta Avenida. Ela é minha esposa legalmente. Só isso. Cuida das casas. Tem um subsídio, um bastante generoso. Foi daí que veio o vestido. Esvaziou a conta para fazer birra. Mas os diamantes. O conjunto Winston era uma herança de família. A herança da família dele. Supostamente, estava guardado no cofre principal da Penthouse. Um cofre cujo código completo só ele conhecia. Ele próprio verificara há uns meses. Não foi. Empurrou o pensamento para longe. Iria lidar com Eva. Iria para casa, encontrá-la lá. E ela desmoronar-se-ia como sempre fazia sempre que ele levantava a voz. Desfazer-se-ia em lágrimas e desculpas. E ele voltaria a ter o controlo. Irá colocá-la de volta na sua caixa, fechá-la, e deitar fora a chave. Depois ligaria aos advogados e iniciaria o processo de divórcio logo pela manhã. Estava farto dela. Deixou uma Isabela soluçar no apartamento de Sorro com um seco ligo-te amanhã e acelerou para Penthouse. Enquanto subia os 60 andares no elevador privado, ensaiava o discurso. Seria brutal, rápido e definitivo. Quando entrou pela Penthouse adentro, esperava encontrá-la à espera, talvez na sua modesta camisa de dormir. O vestido vermelho abandonado. A ilusão desfeita. Mas a Penthouse estava silenciosa e às escuras. Eva chamou, a voz ecoando no vestíbulo de mármore cavernoso. Nenhuma resposta. Caminhou pelo apartamento. A sala de estar, com vista panorâmica sobre o Central Park, estava impecável. A cozinha, imaculada. A ala deles estava vazia. O closet dela, um espaço vasto que ele raramente visitava, foi o primeiro sinal de que algo estava profundamente errado. Estava meio vazio. Cabides inteiros de roupas sem cor, que ele associava à imagem dela, tinham desaparecido. A caixa de joias, normalmente a abarrotar de peças discretas mas elegantes que ele lhe comprará ao longo dos anos, estava aberta e praticamente vazia. Só restavam os itens de menor valor.
O pânico, frio e afiado, atravessou-lhe a raiva. Correu para o escritório, até ao grande cofre de aço escondido atrás de uma estante falsa. Digitou o código. A luz verde acendeu-se. Abriu a pesada porta. As gavetas forradas a veludo estavam em desordem. A coleção de relógios Patek Philippe tinha desaparecido. Obrigações ao portador, guardadas para emergências, desaparecidas. E a caixa principal, aquela que guardava as joias da família Blackwood, incluindo o conjunto Winston, estava vazia. Mas isso não era o pior. Encaixada no espaço onde antes estava o colar de diamantes, havia uma única folha de papel dobrada. Era um papel grosso e caro, do tipo que ele nunca tinha visto. Tinha um simples brasão em relevo no topo, um V estilizado. Com as mãos a tremer, desdobrou o bilhete. A caligrafia era perfeita, uma escrita elegante. Damian, levei aquilo que é meu. Talvez queiras que os teus advogados revejam o estatuto original da Blackwood Holdings, especificamente as cláusulas ligadas ao financiamento inicial do Sterling Group, há 20 anos. Estavas tão ansioso por começar que duvido que tenhas lido as letras pequenas. Considera minha aparição esta noite uma cortesia profissional, uma notificação de que o teu período probatório terminou. Com cumprimentos. Eva Sterling, Blackwood Vance. O nome atingiu-o como um murro. Sterling Group. Era uma firma de investimentos obscura que lhe dera a primeira grande oportunidade, um investimento de 5 milhões de dólares que lhe permitirá comprar a sua primeira grande propriedade. O negócio foi intermediado por advogados. Ele nunca conheceu os principais envolvidos. Havia uma condição, que ele assinasse um contrato pessoal e vinculativo com o representante à escolha deles. Ele era um jovem ambicioso e faminto. Não se importou. Presumiu que fosse alguma brecha fiscal estranha ou o capricho de um velho excêntrico. A representante tinha sido Eva Sterling, uma rapariga discreta e de aparência simples, recém-saída da escola de negócios. O casamento era o contrato. Ele achou que era um pequeno preço a pagar pelo império. Viu-a como um degrau, uma parceira silenciosa que poderia facilmente marginalizar quando estivesse estabelecido. Nunca imaginou, nunca sequer considerou, que ela era o Sterling Group. O telefone vibrou, quebrando o silêncio. Era o seu CFO, David Shen. Quase 2 da manhã. David, o que se passa? Rosnou Damian. Damian, graças a Deus. Tenho tentado contactar-te. O inferno está a arrebentar. A voz de David transbordava pânico. O fundo de Tanaka acabou de retirar a carta de intenção para o projeto Pinnacle. Estão fora. Sem explicação. E não é só isso. O conselho convocou uma reunião de emergência para as 9 horas de amanhã. Recebi a notificação há 1 hora. Foi acionada por uma ação de acionista maioritário. Damian afundou-se na cadeira de couro do escritório. A nota de Eva esmagada no punho. Acionista maioritário. Isso é impossível. Eu sou o acionista maioritário. Controlo 55%. Já não, disse David, a voz descendo para um sussurro. Segundo este documento, uma holding chamada Sterling Consolidated. A empregada não se limitou a vestir um vestido vermelho. Estava a afiar as facas há 20 anos e acabará de cravar a primeira diretamente nas costas dele. A fundação do seu império não estava apenas rachada. Tinha sido construída sobre areia movediça e ele estava a afundar-se rapidamente. As horas seguintes passaram num nevoeiro surreal de incredulidade e terror crescente. Damian sentou-se no seu escritório saqueado e silencioso, as luzes da cidade a cintilar embaixo como olhos zombeteiros. Tinha funcionado à base de adrenalina e raiva, mas agora um sentimento gélido e profundo de pavor começava a instalar-se, mais frio e paralisante que o ar da meia-noite. Ligou para sua equipa jurídica, acordando seu principal advogado corporativo, um tubarão implacável chamado Marcus Adler. Marcus, junta a equipa. Já. Temos uma situação de tomada hostil. O quê? A voz sonolenta de Marcus despertou num instante. Quem? Temos defesas para isso. É uma ação interna. Sterling Consolidated. Houve uma pausa do outro lado da linha. Vance. Já ouvi o nome. Firma fantasma. Dinheiro antigo. Pensava que estavam extintos. Não estão, disse Damian entre dentes. E estão a reclamar a maioria.
Investiga o estatuto original. Quero saber tudo. Cada brecha. Cada cláusula. Damian, isso é um documento de 20 anos. Não quero saber se foi escrito em pedra por Moisés. Arranja-me uma saída disto. E descobre quem é Eva Sterling. Quero saber tudo sobre ela. A família, o passado, tudo. Desligou e voltou a olhar para a nota. Período probatório. As palavras eram um insulto de uma arrogância inimaginável. A sua vida, o seu sucesso, toda a sua identidade como titã feito por si mesmo. Teria tudo sido um teste? Uma avaliação de desempenho de longo prazo conduzida pela mulher silenciosa com quem partilhava a casa? A absurda possibilidade quase o fez rir, mas o som que lhe saiu foi um suspiro engasgado e desesperado. Começou a vasculhar freneticamente os seus próprios arquivos digitais, puxando os documentos originais de constituição da Blackwood Holdings, e lá estava, um nome que não via há 2 décadas. Sterling Group LLC, listado como principal investidor inicial. Percorreu o jargão legal denso, os olhos a varrerem à procura das cláusulas que Marcos mencionara. Encontrou-a num anexo, sob uma seção intitulada Convênios Especiais. A linguagem era arcaica, rebuscada, mas o significado era brutalmente claro. O investimento do Sterling Group estava condicionado à união pessoal entre Damian Blackwood e Eva Sterling. As ações detidas, uns formidáveis 20% na época, vinham com opções dormentes. Essas opções poderiam ser ativadas em caso de violação fiduciária ou de fé pessoal, conforme determinado por voto da maioria do Conselho Secreto do Sterling Group. Uma vez ativadas, essas opções converteriam uma série de ações preferenciais sem direito a voto, detidas em trusts offshore, em ações ordinárias com direito a voto, concedendo a Sterling Consolidated, a principal holding do grupo, uma participação de controlo de 60%. Violação de fé pessoal. Ele levará a amante a uma gala e exibirá-a publicamente. Tratar a principal do Sterling Group como uma criada durante 2 décadas. Não era apenas uma violação. Era uma detonação. Quem era ela? A resposta não veio dos seus advogados frenéticos, mas de uma fonte pública simples. Digitou Eva Sterling num motor de busca. Durante anos, aquela pesquisa não devolvia nada, como se ela fosse um fantasma. Mas agora, algo tinha mudado. As barreiras de privacidade tinham caído. O primeiro resultado era um comunicado recente da Fundação Vanderbilt anunciando a senhora Eva Sterling Blackwood como sua nova presidente. O segundo era um artigo de uma revista especializada no mundo da arte, detalhando as aquisições anônimas de Eva de arte moderna, no valor de milhões, ao longo da última década. O terceiro, e mais condenatório, era uma ligação para um artigo arquivado do Wall Street Journal de 30 anos atrás, intitulado O Gênio Recluso de Wall Street. Quem é Alexander Vance? O artigo descrevia Alexander Sterling como um financista lendário mas extremamente reservado. Um homem que construiu um império de vários milhares de milhões nas décadas de 70 e 80, através de investimentos astutos, quase premonitórios. Era um criador de reis que desprezava os holofotes. O artigo mencionava que tinha uma herdeira, uma filha, Eva, que teria herdado a sua mente estratégica brilhante. Após a morte de Alexander Vance, a família e a fortuna desapareceram dos olhares públicos, geridas por um labirinto de trusts e holdings. Damian sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Não tinha casado com a filha de um pequeno investidor. Casara com a única herdeira de uma das maiores e mais secretas fortunas do país. Tinham-lhe sido entregues as chaves do reino, e ele tinha sido demasiado arrogante, demasiado egocêntrico, para sequer perceber que as tinha nas mãos. Começou a ver os últimos 20 anos sob uma nova e horrível luz. Os golpes de sorte. A impressionante pontualidade das aquisições. O modo como os rivais, de repente e inexplicavelmente, abandonavam um negócio. Ele atribuía tudo ao seu próprio gênio, ao seu instinto. Mas seria... Lembrou-se de uma ocasião, há 10 anos, quando um concorrente, um promotor imobiliário implacável chamado Silas Croft, estava prestes a arrebatar um terreno prime no centro da cidade. Damian tinha sido ultrapassado. Então, de um dia para o outro, o principal credor de Croft retirou o financiamento devido a um súbito e inesperado escândalo regulatório. Damian tinha intervindo e comprado a propriedade por uma fração do seu valor. Celebrara aquilo como a sua vitória mais brilhante.
Lembrava-se de Eva ter estado calada e reservada durante algumas semanas nessa altura, passando longas horas no seu escritório em casa, uma divisão onde ele nunca entrava. Assumirá que ela estava a planear um jantar. Agora via-a como devia sempre ter sido vista, um fantasma na sua máquina. A estratega silenciosa por detrás da cortina, limpando seus desastres, abrindo-lhe o caminho, garantindo que o investimento, ele, gerava os retornos esperados. Ela não era a empregada. Era a arquiteta. Ele era apenas a fachada brilhante que ela construíra. A chamada de Marcos chegou por volta das 7 horas da manhã. O advogado soava exausto e derrotado. Está blindado. Damen. Quem redigiu isto era um gênio legal ou um sádico. As cláusulas estão ligadas ao próprio ADN da empresa. Não pode separá-las. O casamento, a tua conduta pessoal, tudo fazia parte do acordo. Ao desrespeitá-la publicamente, deste-lhe tudo o que precisava para acionar a cláusula de quebra de confiança. É infalível. Então, o que faço? Perguntou Damen, a voz oca. Vais a essa reunião às 9 horas da manhã e rezas, disse Marcos sem rodeios. Rezamos para que ela esteja disposta a negociar um pacote de indemnização. Porque, neste momento, já não detens participação maioritária na tua própria empresa. És apenas um funcionário, e tenho a sensação de que a tua avaliação anual vai ser brutal. Damen nem se deu ao trabalho de trocar o smoking da noite anterior. Estava amarrotado e cheirava a champanhe velho e fracasso. Entrou na sala de reuniões da Blackwood Holdings às 8h59 da manhã. A longa mesa de mognos já estava cheia. Os membros da direção. Homens que ele próprio escolhera, homens que tinham lucrado imensamente com a sua liderança, recusavam-se a encará-lo. Olhavam para a mesa, para os telemóveis, para tudo menos para ele. Na cabeceira da mesa, na cadeira do presidente, a sua cadeira, estava Eva. Já não vestia o vermelho desafiante da gala. Hoje, usava um fato azul marinho severo, mas impecavelmente talhado. O cabelo puxado para trás num coque elegante. Não usava joias, exceto um relógio simples e sofisticado no pulso. Estava calma, focada, totalmente no controlo. Arthur Vanderbilt estava sentado à sua direita, a expressão grave e resoluta. Damian ficou de pé na outra extremidade da mesa, sentindo-se como um réu no banco dos acusados. Eva não perdeu tempo com formalidades. Olhou para ele, os olhos cinzentos tão frios e implacáveis como um céu de inverno. Bom dia, Damian, disse ela, a voz firme e clara, amplificada pela acústica da sala. Obrigada por compareceres. Temos muito que discutir. O primeiro ponto da agenda da Sterling Consolidated, a nova acionista maioritária desta empresa, é a liderança da Blackwood Holdings. A palavra está aberta para moções. Arthur Vanderbilt falou de imediato, a voz ressoando com gravidade. Eu, Arthur Vanderbilt, representando Vanderbilt Trust e como procurador do Conselho da Sterling Consolidated, proponho a destituição de Damen Blackwood do cargo de diretor executivo e presidente do Conselho, com efeito imediato, por má gestão grave e violação de dever fiduciário e pessoal, conforme estipulado no Estatuto Fundador. Foi um golpe de Estado executado com precisão cirúrgica. O desmoronamento estava completo. Passará a vida a construir uma torre apenas para descobrir, no topo, que nem sequer possuía o terreno onde ela for erguida. A moção ficou suspensa no ar estéril da sala de reuniões com ar-condicionado. Por um momento, só se ouvia a respiração irregular de Damian. Olhou ao longo da mesa polida para os rostos dos membros da direção. Não viu apoio, nem lealdade, apenas medo e autopreservação. Eram ratos e o navio estava a afundar. Há alguém que apoie a moção? Perguntou Eva, a voz calma e equilibrada. Uma mão levantou-se. Pertencia a David Shen, o seu CFO, o homem que tinha sido a sua mão direita durante uma década. David não olhou nos olhos. Apoio a moção, murmurou David, o rosto pálido. Todos a favor? O olhar de Eva percorreu a sala. Um por um, os braços ergueram-se. Unanimidade. Estava acabado. Em menos de 5 minutos, 20 anos de trabalho, identidade e até o próprio nome tinham-lhe sido arrancados. Já não era Damian Blackwood, o titã. Era apenas Damian. Uma risada amarga e histérica ameaçou escapar-lhe do peito. Então é isto,
disse ele, a voz a quebrar. 20 anos a construir esta empresa do nada. E tu entras e levas tudo com um pedaço de papel. Eva inclinou-se para frente, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Pela primeira vez, deixou transparecer uma réstia de emoção nos olhos. Não raiva, mas uma profunda e cansada desilusão. Tu não construíste isto do nada, Damian, disse ela, a voz cortando a sua autocomiseração. Construíste com o dinheiro da minha família, com a reputação do meu pai, e com as minhas estratégias. Eu era o fantasma na tua máquina, a pessoa que limpava os teus impulsos desastrosos e transformava as tuas ideias mal cozidas em realidades lucrativas. Fez um gesto para o ecrã na parede. Ganhou vida, revelando um diagrama complexo de empresas de fachada e contas offshore, todas ligadas a uma entidade central. Sterling Consolidated. O negócio com Silas Croft há 10 anos. Continuou. O financiador dele não retirou simplesmente o apoio. Eu comprei a dívida através de uma entidade terceira e exigi o pagamento. A alteração de zonamento para East River Tower, aprovada como que por milagre. Passei 6 meses a fazer lobby na Câmara Municipal através de uma fundação que controlo. A tentativa de aquisição hostil pela Sterling Global. A Sterling Global é, e sempre foi, uma subsidiária do Sterling Group. Foi um teste, Damian. Um entre muitos que falhaste. Os membros da direção remexeram-se desconfortáveis. Estavam a ouvir, pela primeira vez, que os maiores triunfos da empresa não vinham do homem na ponta da mesa, mas da mulher silenciosa na cabeceira. Honrei a vontade do meu pai, disse Eva, a voz a baixar ligeiramente. Ele acreditava que tinhas potencial, uma ambição crua que, se bem orientada, poderia criar algo magnífico. Tornou o casamento uma condição porque sabia que não eras digno de confiança. Queria alguém por dentro para proteger o legado dele. Eu era essa protetora. O meu único dever era para com a empresa e o nome Sterling. O teu papel era ser o rosto, o motor. E, em troca desse privilégio, só tinhas de mostrar um mínimo de respeito, de decência. Fez uma pausa e o olhar endureceu novamente. Mas o teu ego não permitia uma parceira silenciosa. Tinhas de acreditar que eras um rei feito por ti mesmo. Por isso, diminuíste-me. Apagaste-me. Mantiveste-me numa gaiola dourada e chamaste-me de empregada. E depois tiveste a ousadia de exibir a tua infidelidade, a tua deslealdade, no fórum mais público imaginável. Não violaste apenas um contrato, Damian. Cuspiste na campa do meu pai. Tornaste tudo pessoal. Ele não disse nada. Já não havia argumentos. Cada palavra dela era um prego no seu caixão. A votação foi aprovada, anunciou Eva, o tom de volta ao negócio. Damon Blackwood está removido de todas as funções nesta empresa, com efeito imediato. A segurança irá escoltá-lo das instalações. Os seus pertences pessoais serão enviados para a morada que indicar. O carro da empresa, a Pentose, o jato, são todos ativos corporativos. Terá 24 horas para desocupar a residência. Segurança. Ela estava a mandá-lo expulsar do próprio edifício como um contínuo desonrado. A humilhação era total, um peso esmagador e perfeito. Quanto à tua compensação, acrescentou, como se fosse um pós-escrito, o teu contrato de trabalho está agora anulado por má conduta grave. No entanto, o acordo pré-nupcial que ambos assinamos continua plenamente em vigor. Eu acredito em honrar contratos. Uma pequena centelha de esperança brilhou dentro dele. O acordo pré-nupcial era prova de bala, redigido pelos seus próprios advogados. Protegia completamente os seus bens. Eva viu a expressão no seu rosto e os lábios curvaram-se num sorriso seco e impiedoso. Diz que, em caso de divórcio, tu ficarás com todos os bens em teu nome e eu com todos os bens no meu. Um acordo justo. Apontou novamente para o ecrã. Como podes ver, todos os grandes ativos, a carteira de ações, os imóveis, a coleção de arte, as reservas em dinheiro, sempre foram detidos em traste pela Sterling Consolidated. Tu, Damian, tens pessoalmente uma conta corrente com saldo de $78.000, uma carteira de ações especulativas que está atualmente com 90% de desvalorização e uma moto vintage. Não tenho qualquer reivindicação sobre eles. São todos teus. A sala girou. Ele não tinha sido apenas despedido. Estava arruinado. 2 seguranças fardados,
Homens que o tinham saudado naquela manhã, entraram na sala e colocaram-se a cada lado dele. Estava na hora. Ao ser conduzido para fora, um pária no seu próprio reino, o telefone vibrou. Olhou para o visor. Era uma mensagem de Isabela. Acabei de ver os alertas de notícias. É verdade? Estás mesmo fora? Dizem que estás falido. Por favor, diz-me que não é verdade. Não precisava de responder. 1 minuto depois, surgiu outra notificação. Era do Instagram. Isabela Rossi acabava de publicar uma nova story. Clicou, levado por um impulso masoquista. Era um ecrã preto com texto branco. Às vezes descobres a verdade sobre alguém e tens de tomar a difícil decisão de te afastar para proteger a tua paz interior. Envio amor e luz a todos os que foram enganados. Conhece o teu valor. #renascimento, #novos começos. Ela já o tinha abandonado, reposicionando-se como vítima antes que a cadeira do seu escritório sequer arrefecesse. A traição final e patética. Quando as portas do elevador se fecharam, cortando-lhe a visão do logótipo da Blackwood Holdings, Damien Blackwood finalmente compreendeu. Eva não era apenas uma limpadora. Era uma especialista em demolições. E acabava de fazer o seu mundo inteiro ruir à sua volta. O vestido vermelho não era uma declaração. Era uma sirene de alerta. E ele estivera demasiado ensurdecido pela sua própria arrogância para ouvir. 1 mês depois, o nome no reluzente arranha-céus no coração de Manhattan tinha mudado. As letras arrojadas e agressivas que diziam Blackwood Holdings tinham desaparecido, substituídas por uma caligrafia mais discreta e elegante. Sterling Enterprises. A mudança era mais do que simbólica. Era uma reescrita da história. A cidade, que vivia de escândalos, já tinha seguido em frente. Damien Blackwood era notícia da semana passada. Uma lição de moral sussurrada em festas de coquetel, depois de ter sido abandonado de forma humilhante por Isabela via uma story no Instagram. Tornará-se um fantasma. Os tabloides informaram que tinha deixado a Penthouse na Quinta Avenida e estava a viver com um velho amigo da universidade num pequeno apartamento em Queens. As ações especulativas tinham sido liquidadas para pagar os honorários legais de Marcus Adler, numa ação judicial sem qualquer esperança de sucesso. Era um rei no exílio, despojado do poder, da fortuna e do nome. Isabela Rossi tentou aproveitar a proximidade ao escândalo para conseguir um contrato para um reality show. Mas sem a influência de Damien, os produtores viram-na como realmente era, um acessório passageiro e esquecível. Os seus 15 minutos de fama tinham terminado. Mas para Eva Sterling Blackwood, era um novo amanhecer. Estava no gabinete do CEO, o seu gabinete, a contemplar a vista panorâmica sobre o Central Park. O espaço tinha sido completamente redecorado. O mogno escuro e o couro preto do reinado de Damien tinham sido substituídos por madeiras claras, mobiliário em tons de cinzento suave e arte minimalista. Era um espaço calmo, controlado e confiante. Ela não retirou apenas o nome de Damien da porta para pôr o seu. Mudou fundamentalmente a direção da empresa. A primeira coisa que fez como CEO foi travar 2 dos projetos de desenvolvimento mais agressivos e alavancados de Damien. Projetos que arriscavam desestabilizar a empresa só para alimentar o seu ego. Em vez disso, redirecionou esses fundos para o braço filantrópico da empresa, financiando totalmente a nova ala do hospital infantil e criando uma fundação para iniciativas de habitação acessível nos bairros mais carenciados da cidade. A medida foi recebida com ceticismo por parte da velha guarda de Wall Street, que a via como branda, mas com elogios da imprensa e do público. Sob Damien, a Blackwood Holdings era vista como predadora. Sob Eva, a Sterling Enterprises estava rapidamente a ser conhecida como pilar da comunidade. A sua filantropia estratégica e silenciosa ao longo dos anos tinha criado um reservatório de boa vontade que agora estava a utilizar. O preço das ações, depois de uma queda inicial, estabilizara e estava agora a subir consistentemente. Arthur Vanderbilt entrou no gabinete com 2 cafés na mão. O conselho aprovou a iniciativa habitacional, disse ele, com um sorriso orgulhoso. Por unanimidade. David Shen está a revelar-se um CFO surpreendentemente eficaz agora que já não vive com medo. Eva aceitou a chávena, os lábios a curvarem-se num pequeno sorriso. O David é um bom homem. Só trabalhava para um homem mau.
Agora compreende a nossa nova missão: construir um legado, não apenas um império. E o Damian? Perguntou Arthur, num tom suave. O sorriso de Eva desvaneceu ligeiramente. Olhou para o horizonte da cidade. Recebeu os papéis do divórcio ontem. Os meus advogados informaram-me que os assinou sem contestação. Fica com a mota. Não havia triunfo na sua voz, apenas uma quieta sensação de fim. A guerra tinha terminado. A casa estava limpa. Alguma vez te arrependes? Perguntou Arthur. Dos anos que passaste nas sombras? Eva ficou em silêncio por um momento, a refletir sobre a pergunta. Antigamente, sim, admitiu. Ressentia-me da promessa que fiz ao meu pai. Sentia-me uma prisioneira na minha própria vida. Mas comecei a ver esse tempo como um período de aprendizagem. Aprendi como o poder realmente funciona. Não o tipo ruidoso e chamativo que o Damian desejava, mas o tipo silencioso e invisível que move o mundo. Aprendi a ter paciência. E aprendi que não podes ver o tabuleiro inteiro se és apenas uma peça. Tens de ser a jogadora. Virou-se da janela, os olhos claros e focados. Já não estou nas sombras. Isto nunca foi sobre vingança, Arthur. Vingança é uma coisa emocional e desordenada. Isto foi uma correção. Uma restauração da ordem. Eu não destruí a empresa de Damian. Recuperei a minha. O telefone tocou. Era uma mensagem de Kenji Tanaka. Ava-san, parabéns pela nova direção. Teríamos muito gosto em reconsiderar o nosso investimento num projeto guiado pela sua visão. Ela sorriu, um sorriso genuíno e radiante que iluminou-lhe o rosto inteiro. Era o sorriso de uma mulher que estava finalmente, completamente livre. Tinha entrado naquela gala com um vestido da cor da afronta, uma mulher que ninguém conhecia. Agora era Eva Sterling. E o mundo inteiro estava prestes a conhecer o seu nome. A limpadora terminara o seu trabalho, e o resultado era imaculado. E assim, a história de Eva Sterling não é apenas uma de vingança. É uma verdadeira lição de mestria na reconquista do poder. Ela não se vingou. Ela conquistou tudo. Provou que a pessoa mais poderosa na sala nem sempre é a mais barulhenta, mas aquela que entende o jogo melhor do que qualquer outra. Ela passou de esposa invisível, de limpadora, a mulher que comanda tudo. E não o fez destruindo alguém, mas revelando a força que sempre teve dentro de si. Se sentiu inspirado pela incrível jornada de Eva, das sombras até a cadeira de CEO, mostre o seu apoio, clique em gosto, partilhe este vídeo com alguém que precise de se lembrar do seu próprio poder oculto, e não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais histórias inesquecíveis de justiça e transformação. Fica uma pergunta. Na sua opinião, qual foi o maior erro de Damen? Deixe a sua resposta nos comentários abaixo.